Proposto pela Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental da Bacia do Baixo Tietê e financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, esse programa tem a missão de multiplicar os agentes que propagam a educação ambiental na bacia. Voltado para professores das redes de ensino da bacia, integrantes das câmaras técnicas do BT, técnicos convidados, as atividades foram desenvolvidas de modo a ampliar o conhecimento desses agentes, propiciando vivências e diversidade temática, retratando desta forma as condições socioculturais, econômicas e ambientais da bacia. O evento de lançamento do programa ofereceu aos participantes um valioso leque de informações, indo desde um breve histórico do comitê até a apresentação de estudos e projetos elaborados para a bacia, além de compartilhar experiências exitosas realizadas por outros comitês e instituições existentes ao longo do Rio Tietê. E para finalizar, foram apresentadas para conhecimento as etapas do programa. Primeiro encontro formativo. As atividades que sucederam o lançamento foram chamadas de encontros formativos, cuja ideia central foi abordar temas específicos analisados sob uma visão holística. Assim, aconteceu o primeiro encontro formativo com o tema água, abordados quanto à sua disponibilidade e limites de uso, e também a água como inspiração para a educação ambiental. Realizado no formato de oficina, foi oferecido ao público-alvo apresentações audiovisuais para compor a teoria e atividades práticas desenvolvidas pelos palestrantes, com claro objetivo de oferecer vivência. Segundo encontro formativo. O segundo encontro retratou o uso e a ocupação do solo às margens da usina hidrelétrica de Nova Vaiandava. Os participantes tomaram conhecimento acerca do tipo de vegetação nativa existente na bacia, além de algumas atividades que podem representar uma ameaça à biodiversidade da flora e fauna, assim como para a qualidade dos recursos hídricos. A parte prática desta oficina foi embasada nas informações apresentadas na palestra, permitindo assim que o público-alvo pudesse projetar e interpretar diversos cenários, discernindo uma bacia hidrográfica sustentável das ações de degradação. Terceiro encontro formativo. Seguindo o enfoque sociocultural, econômico e ambiental, o programa Multiplicadores trouxe para o terceiro encontro o tema Comitê e a Comunidade. A narrativa apresentou aos participantes a função do comitê no papel de gestor dos recursos hídricos da bacia. O público pôde compreender a estrutura que envolve e movimenta o comitê, sua existência e função das câmaras técnicas. Quarto encontro formativo. O quarto encontro trabalhou a educação ambiental como ferramenta utilizada para discussões participativas aplicáveis a qualquer tema dentro e fora do ambiente escolar. As palestras apresentaram importantes abordagens que possibilitam utilizar a educação ambiental na condução de debates. Apresentou-se ainda projetos de educação ambiental desenvolvidos para a bacia do Baixo Tietê, inspirando os participantes ao auto-reconhecimento e desejo de participação. As atividades práticas e dinâmicas foram protagonizadas pelos próprios participantes sob a orientação da palestrante. Expedição na usina hidrelétrica de Nova Vaiandava. Saindo do ambiente urbano, o programa Multiplicadores propiciou aos participantes um passeio pedagógico pelas águas do Rio Tietê, passando pelo reservatório de Nova Vaiandava, com o propósito de oferecer ao público uma inesquecível experiência de vivenciar todo o conteúdo teórico e prático, desenvolvido ao longo do programa. O auge dessa aula passeio
foi o processo de eclusagem, a oportunidade da observação visual, do uso e ocupação do entorno que influencia na qualidade da água, além da interação através das gincanas e discussões temáticas entre os participantes. Estava ansioso para estar aqui hoje. Está perfeito o trabalho, a visita e esse delicioso passeio. Nós temos que ter essa consciência, esse pensar positivo para podermos trabalhar em cima dessa união que é o rio, a ONG e o poder público também em ajudar todo esse processo de recuperação da água. Não só da água, mas do meio ambiente também. Muitas pessoas pensam que só as ONGs de meio ambiente que tomam conta disso, mas o poder público tem também esse tipo de obrigação de tomar conta também. Nós, por obrigação, nós que eu falo, é a ONG, poder público e a população em geral tem o dever de cuidar do meio ambiente. Mesmo porque nós temos que deixar para o futuro, nossos filhos, nossos netos. Se nós não fizermos isso, adeus planeta. Esse programa que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo também, é primordial, que pega muitas escolas, muitos professores e agrega muito pensar nesse meio ambiente. É isso que nós precisamos, espalhar essa ideia para a população. Com certeza é um passeio educacional e cultural, né? A gente observa os barqueiros, monitores de pesca, pescando na orla do Tietê, com esse rio limpo, né? E esse rio limpo aqui que todo mundo chega, por exemplo, da capital e olha e leva um susto. Fala, pô, mas lá o rio Tietê é sujo. Você pode não acreditar, mas eu já recebi turistas aqui da capital de São Paulo brincando, esse não é o rio Tietê, eu vou beber da água do Tietê. E eles pegarem a água e beber do rio nosso, né? Bom, nós temos 80% potável o rio aqui, né? Ninguém acredita, mas comemos do peixe, né, do Tietê. Então, assim, o propósito nosso, aqui da nossa região, é sempre manter o rio limpo para a gente sempre estar atraindo novos turistas e assim garantirmos a qualidade da bacia. O turista vem ver aquilo atraente, organizado e ele vai querer voltar futuramente. Então, assim, para garantir um futuro bom, né, e promissor, devemos começar por aí, a conscientização da importância de mantermos o nosso município limpo. Visita técnica cultural à nascente do rio Tietê. O ponto alto da programação foi a visita técnica cultural para conhecer a nascente do rio Tietê, no município de Salesópolis. O roteiro foi iniciado no emblemático Casarão do Café, uma construção do século XX, localizada no sítio Casarão, em Salesópolis, às margens do rio Paraitinga, que deságua no rio Tietê. O local reúne história e preservação das matas, oferecendo ao grupo visitante um rico passeio, que expressa o valor da cultura cafeeira na região onde nasce o rio Tietê. Seguindo a Rota das Águas, o próximo ponto visitado foi o Parque Nascentes do Rio Tietê, administrado pelo DAEE, onde encontra-se o marco geográfico da nascente do Rio Tietê, instituído em 1954 pela Sociedade Geográfica Brasileira. O passeio cultural foi encerrado nas instalações da barragem Ponte Nova, no Rio Tietê, construída em 1971. A educação ambiental, ela se mostra como a principal ferramenta na proteção não só dos mananciais de recursos hídricos, mas também de todo o meio ambiente, de uma maneira geral, né? Nós vemos hoje uma parceria muito forte com as diretorias de educação para a gente conseguir formalizar isso, né, da educação ambiental formal e fazendo um trabalho junto com o departamento para também abranger a educação informal. Então, como formadora,
A gente já sabe que os dispositivos legais já falam sobre a necessidade de falar sobre recursos hídricos, a preservação ambiental. Mas depois dessa formação, se tornou urgente, na minha prática enquanto formadora, fazer com que os meus professores da minha rede, os meus coordenadores, realmente implantem algum tipo de formação em relação ao aspecto ambiental que chegue até as crianças, porque futuramente são eles que vão cuidar de tudo isso, né? A formação tem sentido, para mim, urgente. Traz a questão da urgência, precisa ser feito, sair do campo teórico para ir para a prática. Quinto encontro. O quinto encontro de formação marcou o encerramento das atividades técnicas propostas para o programa Multiplicadores. Nesse encontro, a oficina foi aberta para a exposição das experiências replicadas pelos participantes, utilizando o conhecimento adquirido durante o programa, ampliando em escala máxima a troca de conhecimento. As palestras proferidas para o fechamento do encontro destacaram que o processo ensino-aprendizagem é infinito, sendo a educação ambiental um olhar capaz de inspirar, sensibilizar, dirimir diferenças, conciliar e, finalmente, promover mudanças necessárias. Seminário. A culminância do programa de formação de multiplicadores em educação ambiental resultou na realização do primeiro seminário do programa. Desta vez, o evento foi aberto para o público em geral, com participação de técnicos e autoridades de diversas áreas. Foram realizadas apresentações audiovisuais de projetos estratégicos realizados na bacia, destinados à preservação dos recursos hídricos. A entrega dos certificados e premiações aos participantes inspirou relatos emocionantes, demonstrando que os multiplicadores em educação ambiental se conectaram em todo o território da bacia, interligando o conhecimento, assim como a água interliga os continentes. E foi muito bacana, porque eu não consegui ainda introduzir multiplicadores dentro da minha unidade, que eu sou orientadora pedagógica, mas eu consegui levar para os meus alunos do estado. Então eu, enquanto professora, foi mais fácil eu poder, trazer isso para a sala de aula. Agora, para o município, ainda estou plantando uma sementinha com as minhas professoras. Ainda há uma certa resistência, mas a sementinha já foi plantada e espero que nesse decorrer de agosto, setembro, a gente começa a trabalhar em cima do projeto, porque ainda a gente está finalizando.